Boa tarde, sejam bem-vindos. A gente é Paranormal Ataque, a gente vai falar um pouquinho de espiritualidade, muito de paranormalidade. A gente convida vocês a interagir, qualquer pergunta é bem-vinda, pode interromper, que é um grande bate-papo. A gente vai mostrar umas coisas aqui do nosso objeto de pesquisa, que a gente vai muito a campo, conversa com quem está nesse plano, com quem está no outro plano também, né? E tem muita coisa aqui em pesquisa para a gente poder palestrar para vocês. Meu nome é Rogério, eu vou mostrar um pouquinho, depois eu vou passar a palavra aqui para o também palestrante Marcos. Falar um pouquinho do nosso blog, também no nosso canal que a gente está no YouTube. No nosso blog a gente, fora a parte de espiritualidade, a parte de paranormalidade, a gente abrange alguns outros temas que têm relação. Ufologia, mais essa ufologia ligada à espiritualidade. Bastante material lá. Aqui no canal do YouTube a gente já tem 400 vídeos abrangendo muito esse tema de paranormalidade, bastante de espiritualidade, muita pesquisa de campo, que a gente vai em cemitério, a gente vai em lugares abandonados e faz um trabalho lá de pesquisa, mas a parte espiritual também é feita. Também, a gente também tem um podcast, que também pode ser ouvido na plataforma de streaming, Spotify. Bem, eu já falei, meu nome é Rogério, né? Eu tenho uma formação, eu sou publicitário, mas eu sou espiritualista e trabalho como tarólogo. Então, hoje eu trabalho 100% nessa atividade espiritualista. O Marcos... O professor não fala, o professor grita, então não precisa isso aqui. Eu sou professor de história, eu sou fotógrafo e sou pesquisador de paranormalidade. O que é que eu pesquiso? A gente vai nos lugares abandonados, a gente traz casarões. Outro dia a gente fez uma pesquisa dentro de um parque em Santo André. O que é que eu vou buscar lá? Vou buscar formas de pensamento, vou buscar coisas que fogem da normalidade, que não é considerado normal, que é o paranormal, o sobrenatural. E é isso que a gente vai em busca, a gente faz a nossa pesquisa. Por exemplo, uma pesquisa que a gente fez foi num parque. Esse parque fica em Santo André. Ele antes era uma fazenda, né, cafeeira, e chegou aquela época que finalmente encerrou aquela história vergonhosa do Brasil, que foi a escravidão, e ele teve assim a lei de libertar os escravos. Só que o dono dessa fazenda, ele se recusou a libertar esses escravos. E o que ele fez? Trancou todos eles na senzala, trancou todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, trancou e atirou fogo. As pessoas morreram queimadas naquela senzala. O resultado foi, depois de muitas décadas, quase 100 anos, aí virou um parque, mas a parte onde fica a senzala foi preservada, uma parte do casarão foi preservado, e foi lá que a gente foi gravar, foi tentar pegar alguma coisa. E lá o que a gente encontrou? Usamos as varetas Foster, né, que são as varetas magnéticas, um teste. Aliás, a gente adquiriu aqui mesmo na feira, na primeira palestra do ano passado. E o que aconteceu, eu falei assim, eu quero ir no lugar onde a energia está mais pesada. A energia está mais pesada. Aí ele direcionou a gente para um casarão, depois a gente soube que o casarão
ele era realmente onde ficava a senzala. Isso, a gente usou o nosso aparelho Spirit Box, a gente usa uma versão que ela grava imagem e legenda para facilitar a interpretação. Resultado que a gente perguntou se tinha alguma alma presente lá. 2 ou 3 vozes de homens e de mulheres se manifestaram. Porém, uma voz masculina, um tom imperativo, falou: sai daqui. Quem é você para mandar sair daqui? Eu falei: não vai aqui. Você não tem que estar aqui. Essa pessoa, qual é o seu nome? Esse mesmo ficou com Antonino. Antonino, para a gente saber que era um feitor daquela fazenda, que foi o que tocou fogo, atirou, matou as pessoas queimadas vivas. E aí, a gente falou assim: você não tem poder aqui. E o Antonino recuou. Quando ele recuou, outras vozes apareceram. Isso está tudo gravado no nosso canal. Quando essas vozes apareceram, elas começaram a praticamente se rebelar e conseguiram sair de lá. Tanto que alguns meses depois a gente voltou do parque, não é mais fazenda, né? E quando a gente voltou lá, não tinha mais nada sendo detectado. Então, isso é um trabalho que a gente faz, que é não só encontrar o que tem lá, mas entender o que aconteceu e, de alguma forma, tentar ajudar. Que é o que diferencia o caçador de fantasmas, que ele quer ter o que mostrar no canal dele para pedir like, e aquele que pesquisa, tem que entender o que está acontecendo ali e trazer uma solução. Afinal de contas, são seres humanos como nós, só não estão mais encarnados, porque a morte ela praticamente não existe. Existe encarnação e você está no mundo espiritual. Você vai fazer 7 vezes por lado. Essas outras investigações com a espiritualidade, aí aqui o Rogério vai falar da parte de espiritualidade, que é mais a área dele. Vamos tentar entender, né, o que é um espírito ou uma alma. Né? É a parte consciente da gente que não necessariamente está no nosso cérebro. Ele funciona como energia. Tal como Nikola Tesla, se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tudo no universo se baseia nesse conceito. Lógico, se a gente conseguir entender isso, a gente também consegue detectar essas formas conscientes, né? Que na verdade são seres humanos, mas que não estão mais nessa forma física. Mas essa consciência ainda existe em forma de energia. A gente vai fazer uma rápida diferenciação, né? Que é muito comum hoje, por causa do advento das redes sociais, é muito fácil encontrar vídeos de investigação paranormal, né? O nosso trabalho não se restringe a apenas isso. Só um instantinho, então. Na investigação paranormal, onde a gente baseia nosso trabalho, nossa pesquisa, a gente faz uso de metodologia científica. Então, a gente faz grupo cego, situações que a gente consegue averiguar e provar, trazer essa prova real. Levantamento de dados históricos, não basta ir só no lugar abandonado. Mas igual que o Marcos falou, foi uma fazenda, teve um caso, onde o dono da fazenda botou fogo na senzala, tem todo um histórico que a gente entende que almas ainda perdidas ainda ficam nesse lugar. Então a gente vai buscar esse tipo de local para fazer nossos experimentos. Então tem comunicação, detecção da anomalia. O que são as anomalias? No caso lá, é um parque hoje, um parque até infantil. Só que onde está a senzala, nada que se coloca ali dá certo. Você tem outros lugares que fazem curso para as crianças, mas aquele local nada funciona, tudo em ambiente de abandono.
Então tem todos os levantamentos de dados históricos e para posterior todos os complementos, né? Tudo é feito relatório, dá um acompanhamento, um fechamento daquilo que se propôs em termos de trabalho. Né? Já o caça-fantasma na verdade, um caça-like, né? Ele está lá, ele provoca a situação, né? Muitas vezes, não estou nem caindo no fato disso ser certo ou errado, mas ele não tem a preocupação nem com a questão espiritual, muitas vezes, nem com a questão científica. Ele quer simplesmente provocar uma situação e colocar na rede social e ele... Sim, tem vários. Tem gente séria, né? Mas a maioria vai por esse... A gente não trabalha nesse sentido. Pois não. A maioria não tem essa ciência. E muitas vezes, a gente foi para Mapacaba, lá tem um museu que tem ferrovia e tem um específico que é feito forja. Então a gente faz a leitura, né, através dos scanners, eles estão num lugar, eles estão trabalhando. Eles não têm consciência, né, que eles já partiram. Então imagine, você está preso e trabalhando numa forja, através de anos. Na verdade, você tem três situações. Aquele que não entende que morreu, aquele que se recusa a sair da terra porque ele está ligado às coisas materiais. Sim. E aquele que está perdido, ele não sabe se ele vai, se ele fica, ele está brigando. Então, muitas vezes, quando você vai fazer aquele joguinho da cadeirija, você vai brincar, você está chamando espíritos que estão vagando por ali, eles estão perdidos. Nem sempre vai ser aquele que você está procurando. Você está lá jogando, eu quero falar com o João, meu amigo João, que está passando a pessoa, João. Vamos conversar aqui, porque você está dando atenção para ele. Ele estava ali e não sabia para onde ia. Aí você fala, vou embora, tá? Tchau, João, tchau. Ele foi embora, vou esperar ela chamar de novo. Porque ela não me dando atenção. Quando a gente vai fazer as investigações, a gente sabe que alguma coisa pode querer vir com a gente. Normal. Mas aí a gente também sabe como fazer ele ir embora ou ficar lá. Por exemplo, eu comprei uma tabuja hoje. Como que eu posso me proteger para eles não quererem ficar junto comigo depois de uma construção? Proteção existe. Você pode, quando você terminar, fazer uma oração. Você pode fazer uma oração antes de começar e após terminar. Tem os incensos, o Paulo Santo, que limpa o ambiente. Se a coisa ficar muito feia, eu fiz no canal o teste do autoexorcismo. De autoexorcismo eu coloquei esse aparelho aqui, que é o nosso K2, que ele vai até o vermelho. O lance dele é de 30 centímetros. Vou chegar perto do microfone e não tem. Vamos ver se o computador vai. Já foi. Ele é feito para medir a energia magnética do ambiente. Na verdade, só foi de eletricista, que por um acaso descobriu que pega as energias do ambiente e você vê. Se eu tiver um desse aqui e falar tchau, João, quando você passar e ele sair do verde, o João está ali do outro lado. Lembrando que ele tem um alcance de 30 centímetros no máximo. Então, se o João aparecer, ele está pegadinho com você. Então, a tabuja é um pouquinho complicado. Vamos entender o seguinte, é uma energia. Ele vai ver um campo magnético. Então é uma onda. Se não tem nada nessa onda, ela continua a frequência. Vamos entender que a gente vai no cemitério, por exemplo.
não tem luz elétrica, não tem por que você ter poste elétrico no cemitério. Então não tem por que uma onda magnética está interferindo no corpo local. Então o que acontece? A gente quando começa a chegar perto de uma entidade, ela se aproxima, o tempo vibracional dela interfere naquele espaço. Então, assim, esse aparelho ele começa a detectar essa anomalia. Aqui são 3 fotos de exemplo que a gente pode citar de fenômenos paranormais. Um é ectoplasma, que é uma força, um plasma que os médiums têm. Então, aquilo sai do corpo, é expelido por boca, nariz, sai. Ele é muito parecido com uma fumaça densa branca. E essa fumaça, ela cria a forma física. Logicamente, você passar a mão, você vai transpassar, mas a forma, ela cria. Ali, por exemplo, é a médium, e aqui está sendo criado um 3D desse espectro, dessa alma, né? Aqui é muito interessante. Você quer falar? Não. Essa daqui, essa segunda foto, gente, foi assim, logo depois que a gente viu, hypou, ficou na imprensa nacional. Aí a BBC contratou uma equipe de investigação de paranormalidade e eles colocaram câmeras infravermelho na casa inteira. E a câmera que dá película na época. Então, quando foi revelado, a câmera funcionava com sensores, passava na frente e já tirava uma foto. Ela estava na outra da escada e eles viram que o flash disparou. Esperaram pegar o filme. Quando revelou, apareceu este menino aqui. Não tinha ninguém na casa no andar de cima, e ela é preto e branco porque ela é infravermelho. Então o andar inteiro estava escuro. A terceira foto ali era uma reunião do médium de cura Zé Arigó, que ele ia dar uma palestra, ia fazer curas espirituais, vou falar daqui a pouco sobre isso. E aí foi organizada as cadeiras, tudo. E o fotógrafo, para testar a luz, se normal fazer luz negativo, fez uma foto geral do salão. Quando ele revelou, ele viu que todas as cadeiras estavam ocupadas por vultos. E vieram ver o Zé Arigó. Então, assim, antes de chegar o pessoal físico, os espíritos já estavam lá. Os espíritos já estavam lá para trabalhar, para se comunicar. Um pouquinho mais. A gente usa muito isso aqui em gravações. Essa aqui é uma bolinha que se ela fica parada, ela vai parar de piscar, o cocô nela ela volta a piscar. Esse aqui é um brinquedo de gato a princípio. A gente usa, muita gente está usando, a gente espalha pelo ambiente, coloca elas em vários lugares. Deixa ela ali quietinha. E muitas gravações que eu fiz com a vareta magnética, eu pedi, se você está aqui, se realmente alguém está falando, toca na bolinha, por favor. E a bolinha acendeu. Então significa que houve um toque, ela foi tocada. Acendeu de novo, mais uma vez. Se tem alguém aqui, muito obrigado, continua tocando ela para não passar para o mentiroso. Valeu! Isso é uma das coisas que a gente usa nos ambientes. O pessoal da KBC usa bastante, eles espalham pelas salas todas. Eles só esquecem de colocar a câmera gravando. Mas faz parte, ela continua tocando, tem um aparelho ali do lado. Muito bom. Outra coisa que a gente usa, que eu já mostrei aqui, é o K2, né, que a gente usa nas gravações. Esse aqui no cemitério conseguiu bater no vermelho, no cemitério da Consolação, está gravado em vídeo. E como a distância máxima é isso daqui, eu estava cercado. Quando eu virava, ele continuava no vermelho. Foi um negócio fantástico. Sim. Consigo
através do programa Spirit Box. Eu uso o Spirit Box, a versão que eu uso, eu gravo vídeo, eu uso os microfones de alta impedância do celular para gravar o som mais suave que ele seja, e aí ele faz uma legenda para mim embaixo, que facilita para que eu entenda. Na maioria das vezes são palavras soltas, e eu tenho que insistir até sair uma conversa, porque é uma ligação que só vem de um lado. Ou eles falam comigo, eu só respondo, eu não consigo mandar para lá, depende muito deles. Temos conversas gravadas que não foi pelo Spirit Box, mas foi pelo K2, Convenção Comer das Letras. E a gente foi num restaurante que tem mais de 100 anos de existência, o Casarão de Restaurante, pertencendo da mesma família. E nós fomos fazer uma gravação lá e o responsável do restaurante pediu para a gente fazer essa gravação para ele falar com uma pessoa específica, que era dele. E aí o K2 começou a funcionar. Eu tenho certeza que não era uma corrente eletromagnética ali no ambiente que estava interferindo, eu pedia. Se você é senciente, só uma pessoa, vai no amarelo. Ele ia no amarelo. Agora, vai no vermelho, ou no vermelho. E a gente definiu sim ou não. E aí o rapaz assim, você vê o que eu estou pensando? Se for, vai no vermelho. Foi no vermelho, era a avó dele. Inclusive a gente tem, né, ela falando, ela chamou, conversando com ele, com o neto, né? E até então a gente não sabia, quem sabia era ele, né? O rapaz. E ela chama ele com um apelido que só ele sabia, que a gente nem sabia. Sim, chamou ele de Edinho. Ele já sabia que era a avó dele na hora. Isso não vai mostrar. Das varetas? Vou falar das varetas agora aqui. Amiguinho, você vai ter que mudar um pouquinho. Isso aqui é as varetas magnéticas que a gente usa, que eu uso mais, né? E segura. Você vê que é bem solto. Então a gente segura assim. E aí eu faço a pergunta, se tem alguém aqui que queira responder, por favor, cruza as varetas para cima. Muito obrigado. Pode voltar para o centro, por gentileza? Se nós não acreditar, por favor. Obrigado. E aí vai fazer as perguntas. Você é um espírito de luz? Abre a vareta, fecha a vareta. Se não for, você abre a vareta. Pode fazer, por favor? Você é de luz ou não é? A recusa respondeu e encerra com você. Obrigado. E aqui a gente usou para fazer as gravações. Pode voltar para o centro, por favor. Usa do magnetismo. Ele pega a energia do meu corpo, você pode ver para movimentar. Você não consegue determinar o que elas fazem. Sim, só que a gente faz uso dela como instrumento, dela como instrumento para investigação. Você vê que é totalmente. Não tem como eu determinar para abrir, para fechar. Ela faz o que ela quer. E aqui é oco, você encaixa aqui, Não tem como. Fala mais uma coisa? Não, vou falar perguntas. Isso, as varetas aqui mesmo você encontra. Hoje eu já comprei uma para mim. Vem aí na frente, gente. Vem na frente. A vareta ela é mais tranquila de você trabalhar do que a carruagem.
que a vareta usa mais a energia do seu corpo, a energia magnética do seu corpo para fazer isso. A Ouija, ela vai usar a energia do seu corpo, mas ela vai atrair o que está em volta. Outra coisa, se você quiser aumentar a potência e energia para você, a comunicação está ruim, o pessoal dos Estados Unidos usa como se fosse uma rodinha que ele vai girando e ela vai criando uma energia estática. Isso ajuda o espírito a se comunicar. Aqui, a gente usa uma versão mais simplificada, maquininha de eletrochoque. Segurando um pouquinho no ar, ela vai descarregar as cargas elétricas de energia do ar e você vai ter condição de fazer o espírito te responder. Aqui a gente está lá no museu, né, em Paranapiacaba, da Casa Thomas, do engenheiro-chefe. O aparelho está funcionando ali, vai trazer máquina de escrever. Sendo que no Museu Ferroviário eu tenho uma gravação feita com esse aparelho, que eu coloquei ele dentro do vagão funerário. Ele bateu no vermelho e ficou o tempo todo. Não tem energia elétrica nenhuma no vagão funerário, nem no museu funerário. Repita. Paranapiacaba é um lugar já bastante, com energia bastante pesada, né? Já falou aqui dos instrumentos? Isso aqui é um aplicativo que é uma empresa americana que fornece, que é o Costume. Ele é um sensor de movimento. Onde ele capta uma forma que parece humana, ele monta como se fosse um boneco de palitinho. Aí eu sei onde aquela forma está. Viajou muito no cemitério, já testando muito em outros ambientes. Aqui nesse caso aqui é o cemitério da Consolação. Aqui é o Spirit Box que eu falei. Vai sair a legenda ali, vou andando com ele, vou perguntando se alguém quer falar comigo, que eu vim em paz, que eu vim em respeito. Porque se ele se sente ofendido, ele se fecha, eu não vou. Correr? Essa entrada Olá, do vídeo, amigos da Paranapiacaba, do Paranoia Sociedade Anônima. Hoje a gente está aqui de volta no cemitério, dessa vez totalmente diferente do que antes. E a gente hoje vai fazer umas pesquisas aqui, vai falar um se pouco. tem alguma coisa a gente vai falar, se não der nós vamos falar também, porque não é que a gente não ganha nada praticamente nesse canal, então não tem por que a gente mentir. Sempre. Já. Geralmente assim, eles começam de uma forma muito agressiva, né? Às vezes xinga a gente, isso é normal. Só que a gente tem, somente Marcos, ele tem uma coisa que é voz de comando. Então, ao longo do tempo, o espírito começa, você percebe que ele fica mais calmo, e depois, né, você consegue, o Marcos, por exemplo, trabalha com o mentor, chamar o mentor, a parte de lá, para nos ajudar. A gente não enxerga, mas a gente percebe na conversa, eles estão atuando. Ele disse que é meu mentor, eu não sei. Ele estuda até Ele somente. Gravação, a gente usa gravador mesmo. Sim. Então, no finalmente vai colocar o canal. Eu fui no cemitério da Consolação esses dias, conhecendo, e a turismo também estava falando sobre o castelo da Barra, que é o famosíssimo. E aí, eu não soube formular exatamente uma pergunta, só que misturou várias assuntos sobre os espíritos desses. Você conhece a história, né, do castelinho? Conheço, Castelinho conheço. Eu fui no Castelinho antes da reforma, fui lá no ano 2000, pouquinho tempo. E eu cheguei lá, era inverno, estava frio, já faço isso há uns 30 anos, eu era curioso, não tinha YouTube, nada, e eu fui para ver, eu cheguei só com um gravador. Cheguei lá, garoa, frio, os moradores de rua todos dormindo do lado de fora, do quintal, e a porta não estava trancada.
Aí eu cheguei num morador, fui conversar com ele, essa conversa custou uns R$30, tudo bem? Por que vocês não ficam lá dentro? Eu falei, não, lá dentro a gente não fica. Já é uma casa de apoio, da Mães do Brasil. E é triste, ele estava falando de meio que sim. se acalmaram quando Do grava, ele deixa registrado a interação de áudio. fazendo bem, que não sei explicar. Está tudo igual. A diferença é que as visitas foram proibidas. Só que a gente As Mães usa. do Brasil fizeram, não permitem mais que você entre na casa para pesquisar, porque elas não querem atrelar a história da casa com o projeto social delas. Elas moram, elas fazem aquilo que trabalhar na casa da governanta, aquela casa era da governanta, mas o castelinho em si está lacrado, foi todo reformado, mas não se faz mais nada lá. E elas não querem atrelar a história do castelinho com a história do Brasil, mas continua do mesmo jeito. Mas o que eu ia ajudar é tipo, os espíritos do castelinho, eles estavam por lá, mas estavam de forma, estavam em casa do cemitério, né? E aí eles ficam. Eles tiveram morte violenta. Eles não conseguem se desprender daquele lugar. Primeiro porque até hoje não teve solução. O caso não foi solucionado. Os corpos foram mexidos, deposição, havia munição de disparo de 2 armas, só encontraram uma. Então, para eles, essa história está em aberto. Eles estão lá, presos ainda naquela casa. Porém, a casa foi lacrada. Acalmou por quê? Porque não tem ninguém entrando lá, mas eles continuam lá. Tem um cara chamado Rodox, que ele gravou no portão, porque ninguém consegue entrar lá no Brasil, não deixa, de jeito nenhum. Não parou. Só parou, mas está tudo igual. Ali para parar, ou resolve, se escolhe saber o que aconteceu, ou se faz uma limpeza lá para liberar essas almas de lá. E aí esse Rodox, ele foi lá, ele fez a gravação, e ele conseguiu conversar com a mãe dos rapazes. E ainda gravou uma imagem de alguém parado na sacadinha da janela, no espectro. Então isso já prova que a história continua. Eles continuam revivendo até a noite do assassinato. Isso, da Rua Apa. Está reformado, está lindo. Até o cemitério, já falamos fora de São Tomé das Letras, a gente foi do Casarão, né, que a gente participou lá do Casarão, e a gente foi no cemitério de São Tomé. Lá aconteceu um negócio muito interessante, a gente saiu da pousada com tudo funcionando, com a bateria carregada, com a câmera ligada, tudo, olha, a gente entrou dentro do cemitério, tudo parou, tudo deixou de funcionar, tivemos que voltar. Esse aí é a Capela dos Aflitos na Liberdade. As pessoas não sabem, mas essa rua aqui e todo o entorno ali era cemitério. Vai achar muito mais ainda, porque ali era um cemitério, gente, que era de indígenas e pessoas escravizadas. E não era dado valor a essas pessoas. Então muita obra foi feita por cima das ossadas. Nem tudo foi retirado. Um desrespeito sem tamanho. Então a gente gravou, né, nos espectros. Quando a gente encontra assim, algum espectro que ultrapassa o tamanho normal de uma pessoa, nós levamos em consideração que ele seria um guardião, que tem nos cemitérios, que tem nas igrejas, e recebe as almas que estão perdidas por ali. Aqui é do São Tomé das Letras. Quando todos os aparelhos falharam, a gente teve que voltar para o hotel, achou que tinha quebrado, porque na viagem alguma coisa. Chegando lá, testamos tudo funcionando, bora voltar para fazer a exploração. Mas o de São Tomé foi muito interessante, que as coisas tudo falharam, isso nunca tinha acontecido com a gente em nenhum. E outra coisa, a gente era perseguido por mosca o tempo inteiro. Passando na porta do cemitério, as moscas não vinham atrás, elas paravam na entrada do cemitério. Chega a ser ridículo dizer, a gente não conseguiu filmar direito isso, mas a gente entrar no cemitério, dar mosca em cima da gente. Sair do cemitério, nada de mosca. Aqui é o nosso gravador. Eu faço uma pergunta, dou um tempinho para sair uma resposta e entramos lá uma conversa.
como que a gente sabe que há uma interação? Por exemplo, a gente estava no cemitério para uma cama. O cemitério fica do lado de uma igreja. Aí a gente escuta a voz falar, legal, a igreja, o padre. Se pudesse falar, não, esse software está usando inteligência artificial e está falando palavras a esmo. Não tem como um software de inteligência artificial identificar real-time o que está acontecendo ali. No cemitério, a gente passou perto de uma lápide e estava suja. Aí o alma reclamando que não estava sendo bem cuidado, que estava sujo. E a hora está sujo mesmo. Entendeu? Essas coisas que é a experiência que nos leva a ter com certeza que a gente está falando com uma pessoa do outro lado. Desculpa. Não, porque aí a gente. A pergunta foi sobre cremar ou enterrar. Na verdade, quando o áudio nasce, isso tanto faz, porque a consciência da pessoa ainda fica existindo, só que para ela ainda está viva. Porque, vamos pensar o seguinte, a pessoa está ali, ela não se deparou ainda com a morte. Para ela, está viva. Ela chama para o outro, porque o outro não está respondendo, ela não consegue entender o porquê. A pessoa, só que ela não tem consciência se ela está enterrada muitas vezes ou cremada. Ela não tem essa consciência. A consciência que ela tem é que ela está viva, ela está no campo físico ainda e ela interage. E muitas vezes é isso que dá a anomalia dentro de casa, onde prato sai voando, né? Porque para ela ainda está viva. Essa consciência ainda existe nesse campo físico. Tanto que o crematório pede 3 dias para cremar o corpo. Independente de pressa ou não, eles vão ter formas pensadas possíveis. A gente sabe que tem almas, que somos todos nós, né? Almas que somos todos nós. No campo espiritual, tem os guardiões, isso a gente já viu, porque dá para perceber que eles têm 3, 4 metros de altura, né? A gente, o scanner detecta a diferença de tamanho, que é muito grande. Agora, assim, coisas mais trevosas, vamos falar assim, demônios, a gente não nos deparamos, pelo menos eles não interagiram com a gente. A gente usa as ferramentas para fazer perguntas. E uma das perguntas que a gente fez é se esses seres extraterrestres têm interesse na comunicação com a gente, se haverá essa comunicação e se vai ser breve. As respostas foram todas positivas. A gente fez isso com no caso eu fiz as varetes, ele escreveu as perguntas e falou, vai ter. Mas aí fica com a dúvida, né? Vem comunicar, mas vai ser bom, vai ser ruim? Tanto que já está acontecendo. O Pelé pouco fala, mas se você vai na internet, Estados Unidos só fala disso. Todos os canais. Eles conseguem. Ali foi o Ed, né? Aqui é aquela coisa aquele caso que eu falei de São Tomé das Letras, aqui é o Ed, né, o rapaz que está conversando com a avó dele,
está sentado naquela sala ali que a gente chegou a almoçar, e ele conversou com o irmão dele, usando o cabelo na porta. Ele ia fazer uma pergunta respondendo nas dúvidas. Você não quer que nesse momento eu você pode passar pela coisa? Saiu a gravação na porta. A gente pegou tudo pela porta lá de fora. Falou assim, você quer que eu saia da porta? Sim. Na verdade é que ela gostaria de sentar naquela cadeira do lado daquela porta e pediu para ele sair dali e sentar do outro lado. Se ela fosse sentar de novo ali. Foi um dos dias mais impressionantes que a gente já gravou. Eu queria falar dos médiuns de cura, que é uma... Eu queria falar isso porque eu já fui viajar pra lá também quando eu era um pouco menor. E eu tenho resposta disso até hoje. Que quando eu era pequena, eu tinha um irmão pequeno também. Eu tinha um irmão pequeno também. A gente foi a família toda viajar e alugou uma casa toda de pedra lá para São Tomé. E cada um ficou em um quarto separado. Então minha mãe ficou com o marido dela no quarto dela, meu irmão dormiu em um quarto e eu dormi em outro. Eu tinha, sei lá, 6 anos. E durante a noite eu acordei com um barulho de conversação por algum lugar na casa. E eu levantei, tipo, comecei a chamar minha mãe porque eu fiquei com medo, eu não sabia o que era. E o São Tomé tem uma energia esquisita, né? E aí eu só voltei a dormir, coloquei um negócio porque eu não tava paranoica, só voltei a dormir. E aí chegou de manhã, no café da manhã, cada uma das pessoas da casa tinha uma aparição diferente. Meu irmão ele era bem mais novo que eu, ele era 3 anos mais novo, ele tinha, sei lá, 4 anos de idade. A minha mãe tinha escutado alguns barulhos de móveis se mexendo, eu tinha escutado conversas perto da cozinha, assim. E o namorado dela, ele escutou o meu irmão, com 4 anos, conversando com alguma outra pessoa que não parecia falar de ninguém de casa. E aí até hoje ninguém sabe o que foi, só fica essa história aí, assim, a família toda tem medo de ir pra São Tomé, entendeu? O São Tomé, assim como Paranapiacaba, são lugares com uma energia diferente. Não vou falar bem ou mal, mas evidentemente as nossas pesquisas assim a gente teve bons materiais recolhidos nesses lugares. No caso do seu irmão, ele é muito pequenininho, criança, não tem medo, criança não entende aquilo como algo sobrenatural. É muito mais fácil para o espírito interagir com a criança, com o amigo imaginário, às vezes é realmente um amigo imaginário. Então, tem muito vídeo na internet de gravação de segurança que a gente quer comprovar que existe uma gravação, dizendo que um menininho, 2 anos e meio, ele traduzia com um brinquedo, a menininha. E ela conversa com algo que não está para a câmera. Não tem nada a dizer. Ela estica, tipo, mostrando o brinquedo e puxa, ela dá um tranco para frente e ela puxa de volta, não. É mudo. Mas ela está sozinha na cozinha. Está registrado. Então a criança tem essa facilidade. Aqui a gente já vai finalizar. O Jacobo Greenberg, ele está interligado com a Pachita. A Pachita, ela é uma médium de cura no início do século 1900, que era mexicana, e ela foi cantora de cabaré, cantora de ônibus, participou da Revolução Mexicana, um monte de coisas. Então, no momento da vida dela, ela foi morar com um homem, que ela botou ela praticamente como uma filha. E ele ensinou para ela sobre a cura espiritual e sobre as energias. E ela passou a fazer curas. O Jacobo Greenberg, ele é um cientista que ele estuda magnetismo, ele estuda dimensões, uma parte dentro da física. E ele gostava de desmascarar essas curandeiras. E ele foi até o Rio do México para passar uma tarde lá que ele ia desmascarar essa mulher. Ele chegou lá, sentou no cantinho junto com as outras pessoas e ele viu chegar um menino que caiu num telhado brincando de pique e ele fraturou as 2 vértebras, C1 e C2 do pescoço, ele ficou tetraplégico.
Ele não conseguia nem ficar com o pescoço ereto. E eles chegaram lá para esse rapaz, trouxeram todos os laudos médicos das cirurgias, que foram várias. Ela mandou deitar esse menino sobre uma mesa, num colchão velho. Ela, com uma faca de cozinha comum, ela abriu o pescoço dele, cutucou lá dentro das vértebras rompidas com a mesma faca, pediu um pote com um líquido branco dentro, ela passou lá dentro com o dedo, seja para ter matado o menino. Depois ela fechou com os dedos a filha que ela fez, passou a mão de cima e não havia mais marca do corte que ela fez. Assim que ela terminou, ele já começou a mexer na cama. E o Jacob assistindo tudo aquilo. 2 horas depois, ele foi andando com o variante, mas ele foi andando embora, andando. O que era para ele ficar um dia, foram 3 anos que ele passou com ela, estudando a Pachita. Tanto que ele, não faz 3 anos, ele falou que ele conseguiu entender que ela conseguia acessar outras dimensões que não fossem a nossa, e dessas dimensões ela trazia a capacidade de curar as pessoas. Ele ia falar isso numa palestra no Tibete. Ele entrou no avião, mas não desembarcou. Ninguém nunca mais viu ele. Acusaram a mulher dele de ter mandado matar ele, dizendo que ele tinha traído ela nega, ficou por isso mesmo. E, obviamente, o governo sumiu com o cara. O governo queria que ele passasse a investigação da pesquisa eleitoral para o governo. Ele não, isso aqui tem que ser público. E ele não chegou a desembarcar no Tibete. Então, não aconteceu. E aqui nós temos aqui um que faz muito sucesso no canal, que é o Centro Espírita Tupiara. Eles ficam no Rio de Janeiro. Eles fazem 8.000 curas espirituais por ano. Centro Espírita Tupiara. Gramão de Tupiara. Eles fazem no Rio de Janeiro. Fazem 8.000 curas por ano. Pode ser tanto presencial quanto à distância. Se a pessoa tem um problema grave, ela vai entrar em contato com o centro deles pelo e-mail, explicar o que está acontecendo. E eles vão dizer dia e hora que alguém está se preparando na casa dela para receber essa cura. O que chamou a atenção da gente foi que um era ateu, cético, total, ele estava com um problema no braço dele, que ele perdeu o movimento, estava perdendo o braço, e ele falou, não tenho nada a perder. Ele entrou em contato com o Centro Espírita Tupiara e falou, tal hora você vai colocar uma roupa branca, você vai deitar no seu quarto, apagar a luz e vai aguardar a cirurgia. Ele falou que fez isso, deitou lá para aguardar a cirurgia, e aí ele viu um homem, todo de branco, entrar no quarto, um senhor de idade, que falou um nome para ele, e falou lá dentro, falou, você está curado. Ele foi pesquisar o que ele tinha, quem era esse homem, e esse homem era o Chagas, descobridor da doença de Chagas. E o que ele tinha foi uma picada de barbeiro que no braço dele, que ia fazer ele perder o braço. E ele contou a história dele para o pessoal da história chinesa. E aí o Centro Espírita Tupiara ficou muito famoso por causa disso. Eles existem, estão plenamente funcionando. Você pode ir pessoalmente no Rio de Janeiro ou mandar um e-mail para eles e aguardar uma resposta. Ligar lá é impossível, porque eles não conseguem mais atender ninguém. E janeiro do ano que está entrando, nós vamos para o interior do estado de São Paulo fazer um mini documentário com a Belazil, a mulher do algodão, que tira Votuporanga, a gente esqueceu a cidade. A gente vai para Votuporanga gravar com ela, eu vou passar com ela, ver o que vai sair do algodão lá para mim, e vamos conversar com ela, fazer um mini documentário, já que ela foi muito injustiçada pelo Padre Quevedo quando ele foi com o Globo Repórter, né, que ele não conseguiu explicar o que aconteceu, passou a ser agressivo com ela. E essa mulher, numa serenidade tremenda, não tentou se defender nem nada. A gente faz questão dessa oportunidade para ela mostrar o que ela faz de verdade lá. Rapidinho. A gente já está se iniciando por fim, mas eu gostaria de falar de um outro, da prática mais espiritual, né, de espiritualidade. O EQM, que é uma forma também de trazer essa experiência de uma pessoa de
O EQM é uma experiência de quase morte. A pessoa, o corpo físico ainda tem os batimentos vitais, tanto cerebrais como do coração, mas a consciência dela é um estado quase vegetativo. Ela vai para o outro lado, tem uma experiência, né? E descobre que no horário, né, a hora dela desencarnar, ela volta e ela narra toda essa experiência. A gente tem uma entrevista Luiz Fernando, ele fala da experiência dele uma hora, um podcast que a gente fez com ele, e não tem como não se emocionar, porque ele vai, tem corpos ancestrais que ele não sabia que existia, né? Ele volta, ele pega o álbum da família e fala assim, esse aqui é o tio tal, eu falei com ele nem conhecia. Ele traz toda essa experiência de forma muito verossímil, né? E a gente faz esse corte do EQM, falando da porta. Em dado momento, eles falam, não, você não é a tua hora. Mas 50 anos, ele teve uma queda e ele teve fraturas e tal, né? E os espíritos todos se encostam aonde ele teve a fratura e falam, você tem que voltar para se cuidar mais, né? E por isso ele traz toda a experiência dele de EQM. Só no canal. A entrevista completa está no canal. Então, algumas perguntas que o Marcos, né, a gente faz através das valetas e o mentor dele respondeu, né? Quem responde as perguntas através das valetas Oscar é o meu mentor? A valeta? Sim. Os espíritos podem nos auxiliar no processo de cura das doenças, né, e moléstias dos seres encarnados? Sim. Seres interplanetários se comunicam conosco através de mensagens mediúnicas? Sim. Há toda uma egrégora, né, ligado a São Germán, né, tem toda uma egrégora de seres intergalácticos que estão atuando aqui no planeta Terra. Um local chamado Umbral, onde espíritos tiveram conduta ruim em Terra, realmente existe? Sim. E outra pergunta que a gente fez, né, totalmente, né, de forma curiosa, a gente perguntou, Sete Além existe? Ele falou que sim. Sete Além, você conhece? Ele é tipo uma criptopasta da internet que é um universo paralelo que as pessoas, sem querer, acabam entrando nesse universo. É tipo assim, a pessoa está no shopping, ela entra no banheiro, ela sai do banheiro, está tudo quebrado, está tudo... não são pessoas mais que estão ali, né? E tem muitos casos assim na internet, que contam de pessoas que foram para lá, tiveram experiências, uns voltaram, outros ainda estão lá. Acontece. Vamos pensar que é uma falha na Matrix. Você acaba acessando outro universo que não é o seu. Eu falo para você que eu tenho medo de tudo. E o Marcos não tem medo de nada. Tem medo de ponte. Então, assim, eu pavor de ponte. Eu falo assim, eu cuido do Marcos no sentido assim, ó.
Vamos entrar no cemitério, tem como entrar, tem um modo certo de sair. Faltou no lugar, exatamente, para não trazer nenhum tipo de energia, né? Mas por ele quer cutucar o diabo com bagacuco o tempo todo. Né? Então a gente faz. A gente vai encerrar agora para agradecer a todos vocês a presença. Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui por 5 anos seguidos dando essa palestra. Vai deixar agora aqui o nosso QR Code do nosso canal para vocês poderem acessar. Lá tem todas as nossas investigações, tem Blue EQM, que a gente fez com o Luiz, as varetas. A gente coloca pelo menos de 2 a 3 vídeos por semana lá. A bolinha d'água não para de acender. Gente, obrigado. Muito obrigado por ter gostado.